Bom dia aos irmãos também que vão estar vendo esta mensagem. Lá na África já é quase de noite, mas eles têm assistido o nosso culto, e a todas as demais pessoas que vão assistir a essa mensagem por meio do internet. Então, o título da nossa mensagem de hoje, como sempre, é uma pergunta. E a pergunta é essa hoje: qual é a única coisa que não se pode perder? Qual é a única coisa que não se pode perder? E aí nós vamos começar lendo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Quando todos já tiverem encontrado, por favor, anunciem para a gente poder começar a ler. Lucas 19, versículos 1 ao 10. Lucas 19, versículos 1 ao 10. Então, a palavra do Senhor diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele o quê? De pequena estatura. Ele era tipo baixinho. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje, aonde? Em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto fizeram o quê? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Imagina. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação aonde? Nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para quê? Para buscar e salvar os perdidos. Palavra do Senhor. Muito bem. Essa passagem é uma passagem muito profunda. Ela se aplicou não somente a Zaqueu, mas ela se aplica a todas as pessoas durante todos os tempos. Você imagina que, como o plano de Deus foi mandar e segue usando Jesus Cristo para resgatar o perdido, imagina quantos milhões e milhões de pessoas, desde aquele episódio que aconteceu com Zaqueu, quantos milhões e milhões de pessoas foram resgatados até hoje, e quantos outros milhões e milhões de pessoas estão perdidas, né? Então, esse evangelho é um evangelho muito atual, porque ele serve para todos os tempos e para todas as pessoas. Então, o Senhor Deus nos deu algo, acima de tudo, para nós cuidarmos
diligentemente, ou seja, Ele nos deu algo para nós cuidarmos com bastante diligência e com bastante cuidado, da qual tudo depende na nossa vida. Ele nos deu muita coisa, mas uma coisa Ele nos deu para que possa existir vida espiritual em nós. E eu pergunto a vocês, o que é que o Senhor nos deu e que a gente não pode perder, absolutamente não se pode correr o risco de perder? É o quê? É o nosso paletó? É a nossa alma. A nossa alma. Né? Então a gente pode perder tudo. A gente pode perder a carteira de dinheiro, pode perder a carteira de documentos, pode até perder os nossos sonhos. A gente tem muitos sonhos, geralmente a gente tem muitos sonhos, né? A gente pode até perder os nossos sonhos, mas até mesmo perder a nossa vida neste corpo, que vai chegar um dia que a nossa vida já não vai estar mais nesse corpo. Mas não se pode perder de maneira alguma a nossa alma, porque o próprio Jesus Cristo disse: o que adianta ganhar todo o mundo? Imagina, uma pessoa que fosse tão poderosa, que ganhasse todo o mundo, mas perdesse a sua alma. É muito profundo isso. Isso é algo que nos conforta nos dias que nós estamos felizes, alegres, nos conforta também nos dias em que a gente não está tão feliz, mas que a gente sabe que os nossos sentimentos, porque a alma é a residência de todos os nossos sentimentos. Quando a gente está alegre, a residência da nossa alegria é a nossa alma. Quando a gente está triste, a residência da nossa tristeza é a nossa alma. Mas o Senhor, Ele quer que a nossa alma esteja viva para que os sentimentos que estejam acomodados e residindo na nossa alma não sejam sentimentos maus, sentimentos tristes ou sentimentos de frustração. Então, neste Evangelho, Jesus queria resgatar Zaqueu da sua escravidão ao pecado. Ele queria salvar a alma de Zaqueu para dar-lhe o quê? Para dar-lhe vida eterna. E a gente leu que Zaqueu era muito rico, era um homem muito rico, chefe dentre os publicanos, ele era o maioral naquela versão que a gente leu da Bíblia, ele era o maioral, chefe dos publicanos, quem cobrava o imposto público de todo o povo, mas ele fazia o que muitos fazem hoje: 2 para o meu bolso e 1 para o erário público. Ele não era diferente daqueles que fazem isso hoje em dia. Então, o assunto é que todos têm uma chance na vida. E o plano de Deus é de salvar a quem? Salvar os pecadores. Ele não veio para os que estavam sãos, os que estavam alinhados com o Senhor. Ele veio para os pecadores, como já havia demonstrado. No Velho Testamento, está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, que foi lá atrás, quando Moisés guiava o povo de Deus pelo deserto, está lá dito que um dia, Moisés, inspirado por Deus, disse ao povo de Israel o seguinte: olha o que ele disse, lá no início: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Ele não disse guarda a tua alma, ele disse guarda bem a tua alma, porque te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e aí as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, as coisas que o Senhor tem feito por nós e sempre faz, devem ser ensinadas aos nossos filhos e aos nossos netos, né? Porque eles são nossa herança. Então,
Isso aí aconteceu lá no início, quando o povo de Deus estava precisando de ser liberto da escravidão de Faraó, e Moisés falou isso para eles: guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Mas essa mensagem, ela não foi válida só para o povo que estava lá buscando ser libertado da escravidão de Faraó, né? Porque manter a nossa alma é uma mensagem que é para todos e para sempre. Então, isso nos ajuda a entender o que Moisés estava querendo falar para o povo, né, sobre manter a alma, e que também o escritor de Hebreus, aquele que foi o escritor, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 11, ele falou algo semelhante. Já na época do Novo Testamento ele falou algo semelhante. O que ele falou? O escritor de Hebreus disse: busquemos então tudo o que é necessário para entrar nesse lugar de descanso. Tudo o que é necessário para entrar nesse lugar de descanso. Procuremos que ninguém, à semelhança do povo de Israel, caia na mesma incredulidade que eles caíram. Então, o grande risco na vida, o maior risco, na verdade, que nós podemos enfrentar na vida é cair na incredulidade, porque a incredulidade nos aparta de Deus, nos separa de Deus, e é muito triste, porque a incredulidade é algo que não dá vida à nossa alma. Nós podemos ser seres biológicos, mas estarmos mortos espiritualmente se a nossa alma não está ali e o nosso espírito não está ali conectado com o Senhor. Então, manter a nossa alma é esperar na promessa de vida eterna, ou seja, preservar a nossa vida espiritual. Por isso é que ele disse assim: faça tudo para se manter nesse lugar de descanso. Qual é o nosso lugar de descanso? Enquanto nós estamos aqui, o nosso lugar de descanso é a paz de espírito que o Senhor pode trazer para nós, onde quer que nós estejamos. E a promessa definitiva é que o lugar de descanso vai ser lá na Nova Jerusalém Celestial, onde nós vamos estar vivendo eternamente. Então, Zaqueu é um ótimo exemplo do amor de Deus e do cuidado de Jesus Cristo por nós. Ele subiu bem alto lá naquela árvore, como mostra aquela figura, para ele ver Jesus, porque ele era baixinho. Então, o que acontece? Ele estava fazendo tudo para poder ver, saber quem era Jesus. Ele ainda não sabia quem era aquele Jesus tão falado e que estava por passar por ali no meio daquela multidão que o seguia. Então, o mesmo, né, é o convite para nós hoje. Aquele convite que Jesus Cristo fez para ele é o mesmo convite que o Senhor faz para nós esta manhã. Então, nós queremos, espiritualmente falando, queremos subir o mais alto que nós pudermos, para não perdermos a chance de ver Jesus passar por aqui e nos dizer que vai ficar na nossa casa hoje. O Espírito de Deus está aqui presente. O Senhor Jesus está sentado à destra do Deus Pai, lá no trono celestial. Mas o Espírito Santo está aqui e nós não podemos perder nenhuma oportunidade da nossa vida de estar vendo o que Ele faz e o que Ele vai continuar fazendo entre nós. Mas o convite é aquele que a gente espera que Ele hoje entre na nossa casa, entre na nossa vida, conforme a canção que nós aqui cantamos. Então, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, Zaqueu nasceu de novo. No domingo passado eu preguei sobre nascer de novo e eu falei da metamorfose da lagarta em aranha, e hoje eu vou, para quem tem e-mail, eu mandei um material mais pelo e-mail acerca do assunto, o que reflete. A coisa linda é que os fenômenos da natureza, que são criação de Deus, refletem tudo na nossa vida.
O nosso processo de santificação, se a gente for ver direitinho, e os que têm e-mail, que abram o e-mail que eu mandei para vocês, vão ver que passo a passo do que acontece na metamorfose da lagarta em uma borboleta linda, né? E o que passa depois, o ciclo que continua de multiplicar, é o exemplo vivo daquilo que o Senhor quer fazer em nós e quer realizar por nosso intermédio. Então, naquele mesmo dia, ele nasceu de novo, porque Jesus foi à casa dele. Jesus não disse assim, ó, vamos ali no botequim tomar um cafezinho, depois eu vou ficar com você 5 minutos. Não. Jesus Cristo foi à casa dele, portanto, tomou o tempo. Ele estava no meio de uma multidão, com uma porção de gente, com uma porção de necessidades diferentes. Mas naquele dia, ele queria dedicar um tempo para aquele que precisava de ser salvo. Então, naquele dia mesmo, ele foi lá para resgatar o Zaqueu da idolatria que o Zaqueu tinha ao dinheiro. O Zaqueu era muito rico porque ele era um idólatra ao dinheiro. Ele arrecadava o dinheiro das pessoas que supostamente era tudo para ir para o Império Romano. Ele pegava 2 para mim e 1 para você. Então o dinheiro para ele era algo importante, como é algo muito importante para muita gente hoje, porque muita gente hoje vive em função do dinheiro. E isso é idolatria. E o Senhor queria resgatar Zaqueu daquele pecado que ele tinha, que estava acabando com a alma dele, e queria perdoá-lo de todos os seus pecados. Então, qual era o cenário? O que se apresentava ali? Ao entrar em Jericó, Jesus havia encontrado, está na passagem anterior a essa, não está nos versículos 1 a 10, mas está lá escrito. Ao entrar na cidade de Jericó, Jesus havia encontrado um cego que queria ver. Tudo que aquele cego queria era ver. E agora, atravessando a cidade de Jericó, ele encontra Zaqueu, um publicano que queria vê-lo. Então veja, para o cego, Jesus tinha algo muito importante para que ele pudesse recuperar a sua visão. Mas para Zaqueu, ele tinha algo mais, porque Zaqueu queria saber quem era ele e queria encontrá-lo. Então os dois eram excluídos da sociedade. Aquela sociedade não apreciava nem o cego e nem o Zaqueu. Por que razão? O cego, certamente, porque vivia gritando, né? Aqueles cegos que ficavam a pedir esmolas, né? Ali as pessoas passavam, eles nem viam quem passava, mas eles viviam gritando por alguma coisa. Enquanto que Zaqueu, ele era um dos rejeitados na sociedade pelo que ele fazia, que era de tomar dinheiro das pessoas. Então, o primeiro ponto, qual é a primeira coisa a se ver? Qual foi a atitude de Zaqueu? Zaqueu teve muita vontade de ver Jesus. Como está escrito lá, ele era de baixa estatura, correu na frente, subiu numa árvore e aguardou Jesus passar. Veja, aguardou Jesus passar. Isso é um primeiro toque para a nossa vida. Esperar Jesus passar. Seja qualquer o momento que ele passe. O que a gente não pode é perder a oportunidade de quando ele passe, a gente está ali para vê-lo. Então, aqui aparece o caso de um rico, né, que não se fecha na sua riqueza. Mas ele, anteriormente, ele estava fechado na riqueza dele. Tudo que ele queria preservar era o dinheiro que ele tomava das pessoas, por isso ficou muito rico. Mas naquele momento em que Jesus estava para resgatá-lo, estava para fazer ter aquela conversa com ele, o Espírito Santo de Deus já estava preparando o coração de Zaqueu para que ele não estivesse ainda fechado e lacrado na sua riqueza. Então Zaqueu queria algo mais. Ele era muito rico. A palavra ali não diz que ele era rico, não, ele era muito rico. Mas ele queria algo mais. A riqueza material não é nada
porque o que ele precisava era a libertação da alma dele. Então, algo muito importante estava passando dentro, não só da mente, mas do coração de Zaqueu, para que ele estivesse aberto a querer ver Jesus. A segunda coisa importantíssima é qual foi a atitude de Jesus, a reação do povo e a decisão que Zaqueu tomou. Eu quero ler de novo, para entrar no sangue, né, os versículos 5 ao 7. Os versículos 5 ao 7 são importantíssimos porque dizem o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Aquela foi a atitude de Jesus, né? Agora, qual foi a atitude de Zaqueu? Ele disse assim: Senhor, me dá um tempo aí, eu não posso ir não, porque eu tenho que ir lá tratar da minha riqueza, ou eu preciso ir lá fazer um outro negócio. Não. A prioridade, Deus já tinha colocado de tal forma no coração dele, quanto necessário era aquele encontro dele com Jesus, que ele desceu a toda pressa. Desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Não diz que ele recebeu Jesus assim, acabrunhado, né? Mas a reação do povo foi diferente. Olha que tristeza que aconteceu lá e que continua acontecendo muitas vezes nesse mundo. O que diz sobre a reação do povo? Todos os que viram isso, ou seja, Jesus chamou o pecador lá e dizia que ia ficar na casa dele, todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara ou ia se hospedar com um pecador. A gente, no nosso estudo bíblico aqui, na quarta-feira, a gente, nas duas últimas, acho que isso foi na quarta-feira passada, se a gente verificar lá no vídeo, a gente estava tratando do assunto que era o seguinte, examinando lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da igreja de Corinto, a gente estava falando o seguinte: a maneira como se procede o julgamento humano, ou seja, a maneira como os seres humanos julgam as pessoas, é uma maneira totalmente diferente da maneira como Deus julga as pessoas. A gente estava, inclusive, exemplificando isso aqui no nosso estudo bíblico. Por quê? Porque a nossa mentalidade é a mentalidade do mundo, e a nossa mentalidade influenciada pela cultura da sociedade ocidental, né? É muito fácil no nosso julgamento, embora a Bíblia diga que a gente não deve julgar a ninguém, porque o juiz é Deus, né? Mas é muito fácil a gente ou julgar as pessoas pela aparência, ou julgar as pessoas pelo que a gente pensa que as pessoas são boas ou são ruins, mas só Deus sabe quem cada um de nós é, porque só Ele tem a possibilidade de entrar no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração, para saber até o que nós estamos pensando, não só o que nós estamos agindo, mas para saber, né? Mesmo que a gente não abra a boca. Então, o que acontece aqui na prática? A reação do povo foi aquela de murmurar, ou seja, um julgamento de pessoas que têm uma maneira de ver os outros totalmente diferente da maneira que Deus vê. Então, chegando perto de Zaqueu, Jesus não chegou para ele, como não chega para nenhum de nós, para perguntar: escuta, como tem lá algumas organizações que, para assistir a pessoa, pedem um relatório. Escuta, você pode apresentar aqui um relatório do seu problema? Jesus não pediu um relatório nenhum. Se o cara era bonito, se ele era feio, se ele tinha mãe, se ele não tinha mãe, se ele era bonzinho, se ele não era bom. Não pediu nenhum relatório da parte de Zaqueu, até porque ele sabia quem era Zaqueu, como sabe quem somos nós, né? Cada um de nós. Então, tudo que Jesus queria era alcançá-lo. Então, essa era a situação que se passava ali. Mas o povo murmurou. Aí então, o que acontece?
Não importa o que Zaqueu era, ou o que nós somos, porque Jesus não condena ninguém. A Bíblia diz que ele não veio para nós, para nos condenar, ele veio para nos salvar, né? Então, aí ele foi à casa de Zaqueu, esse era o propósito dele. E defendeu Zaqueu contra a crítica de todos aqueles que murmuravam, dizendo: quem é esse aí que vai para a casa do pecador? Quantas vezes a gente é criticado por isso ou por aquilo, né? Somente por causa da opinião de alguém. Mas para o Senhor não existe ninguém que ele tenha o propósito de apontar o dedo ou de condenar. Ele defendeu Zaqueu, ainda sendo Zaqueu uma pessoa como era conhecida, como um mau caráter, mas ele sabia que Zaqueu ia passar por uma metamorfose para deixar de ser feio interiormente como era, ou como era uma lagarta das mais feias, para passar a ser muito lindo como uma borboleta aos olhos de Deus. Essa perspectiva que o Senhor tem em relação a nós. Tudo que Ele quer é provocar e causar essa metamorfose, essa transformação dentro de nós. Então, todas as vezes que a gente resiste à transformação que Deus quer fazer na nossa vida, a gente está trabalhando contra o Espírito Santo. Então, o que aconteceu é que, pela lei antiga, a interpretação da lei antiga excluía aqueles que faziam o que Zaqueu fazia. Os publicanos, eles não eram chamados ou não eram considerados filhos de Abraão. Eles eram, pela interpretação que os judeus davam à lei, eles eram segunda classe, não eram filhos de Abraão. Mas não é assim que Jesus nos trata. Então, qual foi a decisão do Zaqueu, como a gente falou? Ele demonstrou uma mudança interior quando ele tomou aquela atitude. O que ele falou no versículo 8? O que ele falou para Jesus Cristo? O que está escrito no versículo 8? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Restituo 4 vezes mais. Ou seja, tudo aquilo que ele arrecadou, defraudando as pessoas, né? Ele estava disposto a abrir mão de tudo aquilo, porque certamente todos os bens que ele tinha, ele queria dividir com os pobres e devolver àqueles que tinham defraudado, que tinham sido defraudados, devolver o que ele roubou deles. Atitude muito diferente, né? Então houve uma mudança interior nele, uma mudança não só no pensamento, mas alguma coisa que seria refletida exteriormente. Não é suficiente seguir Jesus apenas no pensamento, dizer que a gente ama o Senhor, né, e no coração. O que é necessário é que essa metamorfose, ela seja demonstrada pelas nossas ações exteriormente, por meio da nossa fé e por meio da mudança de comportamento, que foi o que aconteceu ali com o Zaqueu. Então isso é essencial pelo seguinte: mudança de comportamento é algo resultante da graça de Deus operando na nossa vida. Então, por quê? Porque o plano de Deus é muito mais amplo, muito mais profundo do que aquilo que a gente pensa que é. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e o salvou, ele certamente deve ter conhecido lá. Talvez o Zaqueu tivesse filhos que não fossem também convertidos, ou talvez a mulher do Zaqueu, não se sabe, não está escrito ali, mas talvez a mulher do Zaqueu também precisasse de ser salva. Então, a pergunta que
a gente se faz hoje é o seguinte: nós sabemos que na nossa família nós temos filhos e às vezes cônjuges que verdadeiramente ainda não estão salvos. Podem até se referir a Deus, podem até no pensamento ter pensamentos a respeito de Deus, mas isso não é suficiente. O que é suficiente é a comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com o corpo. Você não pode imaginar uma perna andando à parte do corpo, ou um braço, né, querendo se mover separado do corpo. Então, isso que é a meta, é isso que Jesus queria. Então, a graça de Deus, quando entrou naquela casa, não proporcionou necessariamente que naquele mesmo momento todos quisessem conhecer a Jesus como Zaqueu queria, né? Não proporcionou necessariamente que todos quisessem ser salvos, não proporcionou necessariamente que todos pensassem da forma como o pai ali pensava. Mas uma coisa é certa, isso é um fato. Número 1, a salvação é individual. A salvação, o dia da salvação de Zaqueu foi aquele dia precisamente. Mas existe uma promessa de salvação para nós e para quem mais? Para a nossa família. Então, o que entristece a nós, muitas vezes, de termos um filho ou uma filha, ou filhos, ou até o cônjuge que não está convertido, isso é algo que entristece a gente, porque às vezes até faltam os sinais da conversão, aquilo que demonstra que o Espírito Santo está fazendo as mudanças de comportamento da pessoa. Então, na prática, o que acontece é que, desde que a graça de Deus entrou na mente, no coração e na alma do chefe daquela família, e ele se arrependeu, porque senão ele não iria dizer que devolvia todo o dinheiro que ele tirou, né? E ele se arrependeu. Então, a mudança de atitude de Zaqueu, a nossa mudança de atitude, ela traz influência às demais pessoas da nossa família que convivem conosco. É a nossa mudança de atitude. Eu posso ir à igreja, eu posso estar indo à igreja há 120 anos, durante toda a minha vida, mas o meu testemunho perante os meus filhos e a minha família influencia. E tanto pode influenciar para o bem, como pode influenciar para o mal. Às vezes, uma mera omissão do nosso testemunho cristão de vida, às vezes a omissão de um testemunho leva a um filho, leva a uma outra pessoa com quem convivemos de ter dúvidas. Às vezes a dúvida é aquilo que surge porque a pessoa vê algo acontecendo que não é um bom testemunho de vida. Então, as chances da graça de Deus se espalhar entre os membros de uma família é bem maior, porque, como no caso de Zaqueu, ele realmente não só nasceu de novo, mas deu testemunho de que ele queria tomar uma atitude diferente daquela atitude que ele sempre estava tomando. Isso consistiu, no caso de Zaqueu, e consiste no nosso caso, em um testemunho muito contundente da nossa salvação. Isso é que precisa da gente observar em relação ao que aconteceu naquele episódio. Então, a influência de um membro da família que genuinamente se converte, sem dúvida, pode levar a graça de Deus a se espalhar no seio da família. Então, às vezes a gente se omitir, ou então aquela história que a cultura aqui, eu já falei uns 3 milhões de vezes, de pessoas que dizem, não, eu não vou falar de religião com meu irmão, com meu filho, com meu primo, com meu cônjuge, eu não vou falar porque posso ofender. A gente está ofendendo a Deus se a gente
se a gente não faz isso, porque nós somos usados como instrumentos de Deus para o plano que Deus tem para toda a humanidade, não só para nós. Então o ponto aqui é o seguinte, é que a misericórdia e a graça de Deus, que nos transforma pela metamorfose ocorrida conosco, ela pode gerar também uma transformação e uma metamorfose nas pessoas que estão perto de nós, tal como acontece no caso do ciclo de transformação, né? A lagarta vira borboleta, depois a borboleta vai lá na planta e depois o ciclo continua. O ciclo continua. Esse é o plano de Deus. Até a natureza nos ensina. O plano de Deus é multiplicar, não é dividir. O plano de Deus é que a gente seja como aquelas borboletas que vão se multiplicando. Então Jesus abre o espaço, quando a graça de Deus entra na nossa casa, Jesus abre o espaço para uma nova convivência, aí já não mais regida pelos valores do passado, mas regida por novos valores, pela verdade, que é absoluta e não relativa, pela justiça e pelo amor de Deus. Essa é a maneira como a graça se expande no nosso meio. Então, desta maneira, a promessa de salvação para nós e para a nossa família, ela se concretizará porque Jesus não quer que a nossa alma, e que nem a alma de ninguém, se perca. Então, finalmente, eu pergunto a vocês e pergunto a mim mesmo, quantos de nós aqui querem que Jesus entre hoje na nossa casa? Não é entrar amanhã, não. Quantos de nós queremos aqui que Jesus entre na nossa casa, né? Que Ele mexa na nossa estrutura de caráter, que Ele mexa na nossa estrutura de pensamento, que Ele mexa no nosso coração, para que a gente possa, de fato, ser transformado. Mas para isso tem uma coisa que é importante, que o Senhor quer fazer também aqui nessa manhã, como certamente fez com Zaqueu. Ele quer curar todas as nossas feridas. Ele quer nos sarar. E é isso que nós vamos outra vez agora fazer, para não perder mais esta oportunidade de celebrarmos esse momento glorioso que nós estamos na presença do Espírito Santo, para que a influência dele na nossa vida a ser passada para os outros seja uma influência de reconciliação dentro da nossa família. Reconciliação. Seja quem for, bonzinho, malzinho, não importa, quem quer que esteja dentro da nossa família, qualquer que seja o grau de parentesco, o Senhor quer que a alma daquelas pessoas também não se perca. Então nós vamos orar, mas a nossa oração vai ser esta música. A nossa oração vai ser esta música, pedindo ao Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com toda a minha estrutura e sara todas as minhas feridas. Então nós vamos cantar como uma oração, com bastante alegria no nosso coração, porque a promessa de Deus é firme. As promessas de Deus não falham. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Vamos cantar em forma de oração. Vamos nos levantar. Mais alto que eu puder
Aleluia, Senhor. Faz um milagre dentro da nossa casa, não só em nós, mas também no meio da nossa família, Senhor. Quebra todas as barreiras, sara todas as feridas, Senhor, de maneira que a nossa casa seja transformada e que a nossa família viva para Te glorificar. No nome de Jesus nós já agradecemos, porque cremos que a sua promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia.